Olá, bom dia! Observatório Feminino deste domingo, comigo, Aline Neves, e ao meu lado, a minha amiga Amanda Antunes. Amanda, bom dia para você. Ei, Aline, bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que nos acompanha na Itatiaia, nas redes sociais da Itatiaia, hoje no Observatório Feminino. Pois é, gente, quando a gente fala de maternidade, dois dados chamam a nossa atenção. As mulheres têm deixado, para ter filhos mais tarde, às vezes até com mais de 40 anos, muitas vezes devido ao trabalho. Querem primeiro se dedicar à carreira, se estabelecer financeiramente para depois, virarem mães, ter um nenenzinho aí. O outro dado que foi divulgado pelo IBGE é que existe agora uma tendência ao filho único, e essa tendência está em crescimento aqui no Brasil. A gente sabe, claro, que cada realidade é única, não existe um padrão ideal de filhos, Você não tem que ter um filho, um casal, 3, 4, não existe esse padrão. Mas analisando especificamente essa família que, sim, ela quer ter um filho só, a gente recebe hoje, aqui no Observatório Feminino, Sandy Alves, que é psicóloga infanto-juvenil e psicopedagoga. Sandy, muito bom dia para você, obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Olá, pessoal! Ô Sandy, pra gente começar, a gente ouve muito falar o seguinte, quando a criança é filha única, esse menino é filho único, ele é mimado, ele é egoísta, precisa ir para a escola rápido, ou a mãe precisa ter outro filho. Existe mesmo esse padrão, todo filho único é assim, ele é egoísta, ele é mimado, ou não? Ou isso é coisa aí que inventam? Não, na verdade esse é um mito que existe, porque a gente, na psicologia principalmente, a gente não trabalha com essa ideia de sempre, todo, nunca, a gente não tem essa relação. O ideal é a gente pensar que o que constrói essas características da criança é o ambiente que ela está inserida, é a forma que os cuidadores trazem ali o cuidado, fazem ali a educação dela, então é o contexto que ela está inserida que importa mais do que necessariamente ter um irmão ou não. E a gente pode ver isso como exemplo, porque eu tenho um filho, 7 anos, e ele vai ser filho único, porque não pretendo ter mais. A Aline Neves também tem um filho, o Estevão, que tem 16, não é isso, Aline? 16 anos. E eu posso garantir, vou falar do Estevão, não é nem um pouco mimado, né? Não, o Estevão não é mimado. E eu imaginei já imaginei ter um segundo filho, assim, mas quando ele fosse menor, sabe? Aquela coisa para um ajudar o outro, um ficar ali na mesma idade. Mas as coisas vão acontecendo na nossa vida, O relacionamento terminou, então eu mesma pensei, Amanda sabe, vou ter só o Estevão mesmo. Eu já pensava em ter, 3 filhos, isso é quando eu não tinha noção da realidade, E o Pedro nasceu, eu tinha 30 anos, assim, nova, A gente pensar aí no padrão aí, que hoje as mulheres têm tido filho com 40, Pedro tinha 30 anos e naqueles 2 primeiros anos, para mim, foi um período tão complexo, porque eu não me via Amanda, eu era só a mãe. E assim, era extremamente... Aline, me ajuda a dizer como eu fiquei, fica mais fácil. A Amanda virou uma mãe leoa, sabe, Sandy? Que ninguém podia... assim, a gente não podia nem, às vezes, carregar o Pedro, chegar perto, Ela protegeu muito o Pedro enquanto ele era pequenininho. Tinha pavor de visitas. Mas vamos combinar, Visitar bebê que nasceu, pra que as pessoas fazem isso? E aí, depois dos 2 anos, eu falei, não quero passar por isso de novo. Mas eu sempre achei importante ter irmãos. Eu tenho 2 irmãos. E assim, que... amo muito, a gente, claro, como toda família tem problemas, mas quando a gente está em alguma dificuldade, somos nós 3, a gente se apoia. Então, é importante ter irmão. Eu fico muito triste pensando em o Pedro não ter irmão, mas na minha realidade hoje não é possível e para mim já é super tranquilo essa decisão tomada, assim, não tenho dúvida. Mas você, na sua experiência, o que está acontecendo? Por que as mulheres ou os casais estão preferindo ter um filho? É a questão mesmo do dia a dia, dificuldade? Porque a gente tem que ter filho para a gente cuidar, E hoje em dia, trabalhando fora, eu penso, vou ter um filho para outra pessoa cuidar? Não dá. É um processo que envolve também a nossa cultura, o momento que a gente está, A gente entender essas
essas mudanças de gerações. Então, a nossa geração milênio, ela vem com uma perspectiva do trabalho, da mulher também, ela assumir um papel, um protagonismo no mercado, de estar ali mais fora, não estar dentro mais do ambiente doméstico. Então, isso altera muito essa dinâmica familiar. E essa estrutura familiar, que antes era muito específica, ela vai ganhando novas configurações. Então, a gente tem configurações diversas hoje. Então, isso também influencia nessa tomada de decisão. Hoje, a gente sabe que as mulheres têm mais acesso ao controle, né, da natalidade, de engravidar, e isso facilita com que elas façam essas escolhas de quando que elas querem ser mães, quando que elas vão conseguir vivenciar a maternidade de uma outra forma, de um outro lugar. E aí a gente tem as mulheres na entrada no mercado de trabalho, mas podendo escolher o momento de engravidar, a gente tem outras configurações familiares. Tudo isso vai mudando um pouco essa dinâmica de quantos filhos que o casal vai ter. Então, as mulheres hoje, elas são mais conservadoras, eu diria assim, nessa ideia de ter filhos. Então, as mulheres hoje não têm essa perspectiva de vamos ter vários filhos, ter uma família enorme. A ideia aqui é principalmente conseguir se adaptar às necessidades da vida e, ao mesmo tempo, ter essa dinâmica da família. Então, ela vai ficando menorzinha mesmo. E tem uma questão, Sandy, que eu fico pensando. Eu assisti uma entrevista esses dias daquela atriz Paula Bulamarque. E ela dizendo que ela tem um arrependimento enorme de não ter tido filhos, porque agora ela não sabe quem vai cuidar dela na velhice. E aí uma debatedora que estava nessa mesma entrevista falou, mas o filho, ele é para... O papel principal do filho, então, para você é esse, né? Você vai jogar esse peso para cima do seu filho, de cuidar de você. E aí foi um debate até acalorado, porque aí ela falou que realmente ela tem dinheiro, ela, né, guardou quando ela fez sucesso, quando ela fez novela, que ela é uma atriz mais dos anos 90. Então, ela tem o dinheiro para ir para uma casa, ir para um lugar ali de idosos, mas que ela queria ser cuidada por alguém de confiança. E aí isso gerou outro debate. Mas as enfermeiras que vão estar lá com você são de confiança. E ela pegou muito nessa questão do filho, dando esse peso. Imagina um filho único, como o meu, como o da Amanda. Eu acho que muitas vezes eles já vêm carregando isso, né? Muitas vezes as pessoas falam, Esteve é filho único, nossa, ele vai ter que cuidar de você sozinho, né, Aline? Mas não é por aí. Eu também tento, né, fazer com que construir agora ter uma saúde melhor para não dar tanto trabalho para o Estevão, porque eu sei que no final das contas ali vai ser eu e ele mesmo, né? Mais ele, porque eu vou estar idosa. Mas existe esse peso, Sandy, em cima do filho único? Existe eu vou trazer aqui um pouco da minha área, que é a TCC, uma distorção muito grande do pensamento das pessoas entenderem que o papel do filho é X ou Y, né? E essas construções que geralmente trazem essa confusão do que pode, o que não pode, o que vai ter, o que não vai ter. Quando a gente está falando, mesmo quando você traz essa questão, né, do seu filho ter ou não irmão, ou quando ela fala sobre essa discussão da Paula, a gente está o tempo todo pensando em afeto. A gente está discutindo aqui afeto, apesar de parecer a palavra cuidado. Então, nós temos essa necessidade do afeto. E aí, na nossa construção social, a gente identifica que o filho vai ser quem provê esse afeto, né? A gente tem essa ideia de que o amor, ele é incondicional entre essa relação de parentalidade. Então, pais amam o filho incondicionalmente e filhos vão amar incondicionalmente. Então, se amam incondicionalmente, o cuidado é garantido, né? Como eu disse no começo, na psicologia a gente nunca vai trabalhar com essa ideia de sempre, nunca, né? Porque a gente tem 1000 possibilidades. Então, hoje, inclusive, a gente tem uma realidade de que muitos filhos, sejam eles, né, sozinhos, filhos únicos ou com irmãos, que, na verdade, deixam os pais na velhice, né, em casas para serem cuidados por outros profissionais. Então, não é uma garantia de que você vai ter o filho, que esse filho vai ser um cuidador para você ou que ele vai te dar afeto, né? Então, o que a gente pode fazer pensando nessa pressão? É conseguir entender o vínculo que se estabelece desde a infância. Então, quanto mais esse vínculo for fortalecido, mais chances de lá na velhice você ter ali uma relação não de obrigação, mas de afeto mesmo, uma construção genuína. Agora, eu acho interessante, assim, os casais, né, já terem essa consciência, não, vamos ter um filho que é o que, né, na nossa família, o que dá mais certo, digamos assim, porque eu acredito que a pressão popular, ela é muito grande, né, porque a gente desde nova, e vai crescendo, não vai casar, e casa, vai ter filho, aí tem um filho, cadê o segundo?
Então, assim, eu espero que com o tempo, esse tipo de... Por incrível que pareça, isso não acontece comigo, não. Eu tô falando isso, mas não acontece. As pessoas não ficam me perguntando, não. Mas, assim, espero que com o tempo isso pare de acontecer também, porque é muito chato, né? Ficar pressionando as pessoas a terem mais filhos. Você não sabe a realidade da pessoa dentro de casa. E essa história de que onde come um, come dois, come três, eu não acredito nisso, não. Nem eu. Eu também não, Amanda. É engraçado. Eu me lembrei aqui da minha avó contando, Sandy, ela tinha 10 irmãos, a mãe dela ela ficou grávida 21 vezes, gente, a minha bisavó, né? E isso em 1910, é lógico, morriam muitas crianças, né? Às vezes já nasciam até mortos. Então ela passou dessas 21 vezes que ela ficou grávida, nasceram 11. A minha avó ela não podia ter filhos, então ela adotou a minha mãe. A minha mãe pôde ter filhos, né? Ela teve 4 filhos, né? Então são muitos, e a família toda, são muitos primos, muitos netos. E aí a minha irmã também, de 40 anos, deixou para ter o filhinho dela agora com 43, ele tá com 1 ano. Eu já tive o meu há 16 anos atrás, não vou ter outro agora. Como que a realidade muda? E é engraçado isso também. Eu conheço famílias que os filhos, né, mesmo tendo irmãos ou também famílias de filhos únicos, eles não têm essa relação de afeto. Isso que você falou é importante. É criando afeto, né, que a gente vai com o passar do tempo, claro, vai tendo ali esse cuidado, né? Então não é filho, eu acho que ele não foi feito para cuidar dos pais na velhice, não só isso. Isso pode acontecer? Pode, mas o filho não é para isso. E o filho único, às vezes, você como, né, psicóloga, infanto-juvenil, psicopedagoga, você atende casais, atende filhos, né, que são filhos únicos, e eles relatam alguma coisa assim de peso para você, de vontade de ter irmãos? Como é que é o seu dia a dia um pouquinho? Sim, eu atendo crianças que são filhos únicos e normalmente é comum crianças quererem ter irmãozinhos, né? Existe toda uma fantasia acerca de ter um irmão. E tá muito mais ligado a essa parte de troca entre eles, essa ideia de ter um amigo ali, alguém para fazer sempre uma companhia. Mas a gente vê isso a partir também das configurações atuais, que os pais estão menos em casa, a criança tem uma rotina que normalmente engloba fazer várias atividades e não necessariamente tempo de qualidade com amigos, primos ou os próprios pais. Então isso vai criando essa demanda de atenção, de momento, de tempo de qualidade com outras crianças. Mas isso, se a gente tem um cenário, um contexto que a criança ela tem um bom tempo de qualidade com os familiares, com os pais, se ela tem boas trocas com os pares, com outras crianças, isso acaba não sendo tão relevante, assim, não é um peso que elas trazem significativamente, sabe? Essa parte da dinâmica da família, desse contexto familiar, tem um peso muito maior do que necessariamente ter um irmão ou não. O Estevão te pedia, Aline, irmão? Não, o Estevão não. O Estevão, ele foi para a escolinha muito cedo, com 1 ano e 6 meses, então ele estabeleceu, assim, os amigos, né, se tornaram amigos, estudaram muito tempo na mesma escola, então ele nunca me pediu, Amanda, irmão. É a mesma coisa lá em casa também, eu ainda já brinquei com o Pedro. Pedro quer um irmãozinho, uma irmãzinha? Ele, não, tá ótimo, não vou dividir vocês, aí vem o egoísmo, né? Não vou dividir vocês com ninguém. Aí uma vez eu brinquei com ele, falei, Pedro, acho que tem um neném aqui. Aí ele ficou rindo de nervoso, sabe? Depois ele, ai, graças a Deus. Claro que eu sei que se acontecesse ele ia amar, né? Ia gostar, mas não pede, não tem pressão, e isso pra mim é ótimo. Esse inverso, inclusive, também acontece, da gente receber crianças que passam por esse processo de dificuldade de adaptação com a chegada de um irmãozinho. É muito comum, inclusive. Então, não é uma garantia de nada, percebe? É sempre essa troca afetiva que tem com a família, essa dinâmica, esse contexto que ela está sendo ali inserida, muito mais do que necessariamente ser filho único ou não. Mas eu lembro quando meu irmão teve, né, a primeira neta lá da minha mãe, Maria Alice, e aí depois de alguns anos veio o Davi. E eu lembro que a gente tinha todo o cuidado, tipo assim, de dar atenção pra Maria Alice pra não ter ciúme. Então era assim, eu ia até a casa deles, eu ficava brincando com ela primeiro, não com o bebezinho que tava lá, né? Porque às vezes a chegada de uma outra criança, tudo vai pra atenção daquele bebê, né? E eu acho que naquele momento o bebê só precisa do pai e da mãe. O restante, dá atenção pra outra criança mais velha que tá lá.
Seres humanos são complexos, né? Então, quando a gente parte dessa ideia, assim, da chegada, da atenção, de dividir, é sempre pensar que as histórias são múltiplas, essas famílias são configuradas de formas muito diversas. Então, teoricamente, sim, poderia, né, ali ter esse momento de divisão, mas às vezes com um filho só já é difícil para ter tempo de qualidade. Então, imagina com 2. Às vezes a mãe ainda não tem esse repertório de como fazer, de como manejar. Continua sendo ainda, muitas vezes, um desafio. E às vezes tem o segundo pro primeiro cuidar, né? Pode acontecer. Eu me lembrei, Amanda, também de outro dado do IBGE, que daqui a 30 anos o Brasil vai ter uma população mais idosa, né? De 60 anos e mais. Aí eu fico pesando aqui na balança, se daqui a 30 anos, né, a população vai ser mais idosa e essa tendência de filho único vem crescendo, vamos jogar aí pra frente, né, daqui uns 50, 60 anos. Se a gente for pensar nessa premissa de que a função do filho é ser o cuidador, nesse cenário aí, não tá muito bom, não. Não, pois é. Esse cenário seria tão interessante, mas sim, a nossa população está envelhecendo, a gente tem aí uma taxa de natalidade menor, então isso vai modificando essas estruturas. E aí é por isso que muitas vezes a gente tem esses novos serviços no mercado que vão assumir esse papel, que é justamente para pensar essa velhice de um lugar que dê saúde, segurança, que dê ali um conforto. E a parte afetiva, necessariamente na vida, né, idosa ali, ela já modifica necessariamente, né, assim, porque é um momento de muitas perdas, então muitas vezes esses idosos já estão ali acostumados com essa lógica de estarem sozinhos, porque mesmo com filhos eles têm dinâmicas, eles estão fora, eles não estão o tempo todo ali presente. Então, assim, já estamos imersos nesse cenário e eu acho que com esses dados a gente vai pensando que vamos ter que nos reorganizar e vamos ver como que a gente vai se reconfigurar aí. Agora eu tô pensando, gente, porque eu já falei aqui que eu tenho um filho, vai ser o filho único, mas eu não queria romantizar isso porque eu acho lindo várias crianças, sabe? Nossa, eu acho tão bonitinho, aquela família com 3, 4, não é a minha realidade, pronto, mas eu acho tão bonito, e eu acho também que assim, é por experiência na minha casa, meu marido é filho único e existe, eu não vou dizer a palavra, vou dizer a palavra peso, mas não seria isso, assim, é uma responsabilidade que não tem para outra pessoa dividir. Que não é a mesma coisa, né? Ele tem o pai e a mãe, são mais velhos e é só ele que tem ali para cuidar. Claro, eu ajudo, mas não é a mesma coisa. Então, e isso eu já escutei lá em casa várias vezes, não é fácil ser filho único com pais mais velhos. Isso não é fácil. E no caso, assim, lá em casa eu não digo peso porque é uma gratidão, né? Né? Então não vejo dessa forma. E eu acho que também tudo isso vai de acordo de como você cria seus filhos. Com certeza. O que você vai receber lá na frente é o que você está dando agora. Então, com certeza, é construção, sempre. Mas se a gente parar para pensar que a gente está acostumado com uma ideia de configuração familiar ainda muito nuclear, isso salta aos olhos, né? Então, toda configuração familiar vai ter esses pós e contras, vão ter responsabilidades, vão ter desafios, vão ter possibilidades. Então, claro que o filho único, ele vai ter ali, né, algumas questões, por exemplo, essa parte da responsabilidade, mas isso também aconteceria, né, de outras formas na outra configuração. O que eu acho que a gente vive agora é esse momento de ter várias possibilidades nessa configuração familiar que vem mudando com o passar do tempo. Então, a gente sai dessa família tradicional burguesa, que está sempre ali, a família nuclear, para ir buscando novas formas de família, né, de configuração familiar. Todas elas vão ter implicações, tanto para prós quanto para contra. Ô, Sandy, a gente está chegando ao final do programa. Para quem quiser entrar em contato com você, te adicionar, né, na rede social, a gente vai deixar o @ da Sandy marcado aí na rede social da Itatiaia, no Instagram do Observatório Feminino, né, você vai poder assistir também, caso queira assistir mais uma vez no YouTube. Como é que faz para te achar? Então, meu Instagram é Sandy Alves PC, né, @SandyAlvesPC, e lá é por onde eu costumo me comunicar melhor, assim, é a melhor rede que eu tenho. Mas se me procurar lá no TikTok, acha alguma coisinha ou outra. Somos TikTokers agora, gente. Amanda, então vamos ficar aqui por hoje, né? Claro, gente, só deixando um recado, a gente sabe que, como a Sandy falou, como a Amanda falou, cada família é uma família, cada família é que sabe o que é melhor. Mas presta atenção nesse dado do IBGE, então, porque a tendência a ter um filho único está, sim, crescendo aqui no Brasil.
né? Fica esse aí para você pensar durante a semana, né? E até mesmo para pensar se você tem irmãos aí, valorizar seu irmão, né? Tem muito irmão que divide mesmo, né? As coisas, né? As coisas difíceis da vida, irmão que ajuda, irmão que ouve. É legal ter irmão. E às vezes também a pessoa não tem irmão e tem amigos, né? Como meu filho, que tem um amiguinho dele que ele conheceu aos 2 anos de idade. Eles estão com 16 anos, estão estudando até hoje na mesma escola. E é o melhor amigo. Ele se fala, e aí, irmão? Eu falo, o Estevão... São irmãos de alma, né? Irmãos o de vida. Estevão fala, o Lucas é o meu irmão, e eles são amigos. Até de mandar um beijo pro Lucas e pra Lidiane, que eu tenho certeza que eles estão vendo a gente. Vambora então, Amanda? Vambora então, doutora, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, espero ter ajudado aí na reflexão. Então, bom domingo pra você, gente. Até semana que vem. Até Tchau. semana que vem.